Volkswagen. Antes de sair para o test drive, uma informação importante. Vai que você está em 2030 e cai nesse vídeo aqui por qualquer outro motivo. Eu estou de máscara porque a gente está no período da pandemia ainda. Para fazer a gravação de distanciamento social, a Tacon gentilmente cedeu o pátio de veículos dela para que a gente pudesse fazer com total segurança e sem expor e nem causar aglomeração. Uma informação a ser complementada daquele vídeo que eu fiz das especificações técnicas. Para essa versão de lançamento, ele está vindo com motor 200 TSI. Como eu já falei, ele é 1.0 de 128 cavalos. Saiu na imprensa essa semana um flagra de um veículo de teste com motor 170 TSI. Nada mais é do que o mesmo motor 1.0 TSI com uma calibragem de torque e potência um pouquinho menor. É o mesmo motor que sai no Up TSI. Hoje o mercado está dominado pelos SUVs. Isso aí é uma tendência que já vem de alguns anos. Teve a época dos sedãs, teve a época das peruas, teve a época dos hatches. Só que para diferenciar um pouquinho dos outros SUVs que tem no mercado, ela criou o crossover. O que é o crossover? Seria como se fosse a mistura de dois carros. Então a gente tem a plataforma mais alta de um veículo SUV, porém com essa caída do teto que seria um veículo coupé. Então por isso que quando você vê um carro chamado de crossover, tem a mistura de dois tipos de plataformas, digamos assim. Saindo agora para o test drive, os vidros estão abertos, então talvez vocês vão escutar um barulho de vento. Fazer o que? A gente está no tempo de pandemia e isso é uma das coisas que vai acontecer com quem vier na concessionária para poder fazer um test drive com o carro. Por questão de contaminação e o ar-condicionado ser um dos principais propagadores, então não tem o que fazer. Infelizmente é a norma contra o Covid. Andando com o carro, você pensa assim, poxa, gente, motor 2.0, mas é aquela questão que eu sempre expliquei. Motor 1.0 turbo, ele é igual um motor 2.0. Então, questão de torque, você vai estar bem servido. Andando com o carro, tô pegando umas ruas bem esburacadas aqui, dá para perceber que a suspensão alta ela faz uma grande diferença. Todo SUV, suspensão alta é melhor para você nessas buraqueiras que a gente tem na cidade. E a questão do motor com o câmbio a gente já conhece. Motor 1.0 casa muito bem com o câmbio 09G de 6 marchas. Ele usa conversor de torque, mas a evolução do câmbio automático foi tão grande que por um carro desse, se você colocar um câmbio de dupla embreagem, apesar dele ser muito mais rápido e muito mais eficiente, acaba se tornando perto do inviável. Mas as trocas de marchas estão sensacionais. Toda a parte de segurança eu falei naquele primeiro vídeo, mas para resumir bem, ele vem com um sistema de frenagem de emergência em cidade, ele vem com ACC que mantém a distância do carro da frente, freio a disco nas 4 rodas, frenagem de emergência após colisão, mas o mais importante, que é uma grande novidade que a Volkswagen está trazendo agora, é o que? O VolksPlay. O que é o VolksPlay? A nova plataforma de multimídia. Mas para isso a gente precisa ir para dentro do carro. Vamos lá? Então, vamos ligar a chave do carro. Diferente do MyLink da GM, que lá você tem a conexão no carro, mas você utiliza os aplicativos do telefone, aqui no rádio a gente tem 10 GB de memória para você colocar os aplicativos. Então, por exemplo, você pode colocar o Waze, o iFood, que são alguns que vieram especificamente para a loja do Volkswagen Play. Não é que você vai baixar isso do Play Store como você costuma fazer do seu telefone, ou quem tem iOS fazer no sistema da Apple. Então vamos conectar o telefone aqui para ver como que se faz. Então tá na tela inicial aqui, eu vou ir. Se vocês estiverem vendo a tela piscar, é porque a taxa de atualização da câmera é diferente da taxa de atualização daqui. Mas vamos lá. Então você vai pegar e vai clicar em conectar. Aí ele vai te perguntar se você quer fazer em Wi-Fi ou em Bluetooth. Para você fazer o Bluetooth é para você ver a agenda telefônica, ter os dados do telefone e também os dados de música. Então se você tiver música no telefone você pode colocar. Se você notar aqui em cima você vai ver que tem um perfil já, mas porém ele está desconectado da internet. Então vamos clicar em Wi-Fi. Ele já está Wi-Fi, ele vai procurar. O meu celular é um Moto G7, então vou colocar aqui e
e vou colocar a senha. Beleza, coloquei a senha. Para vocês verem minha senha, é tudo bolinha. Então, coloquei, estabelecendo conexão com o Moto G7 Power. Então eu estou online, ou seja, o rádio agora está online. Você pode descobrir e baixar os aplicativos. Então, terminar. Então a gente está na tela inicial. Vamos tentar navegação. Aqui fala, opa, parece que você não está logado. Para você utilizar as funções do rádio, baixar os aplicativos e tal, é como se você estivesse criando uma conta no Google ou no iOS. Você precisa criar uma conta no sistema de aplicativos da Volkswagen. Então somente aplicativos VW você vai conseguir baixar aqui. Se você ainda não fez, é só colocar o QR Code aqui e colocar as suas informações. Feito isso, iniciar a sessão. Aí é como se fosse um login de um e-mail normal. Então vou colocar o e-mail, coloquei o e-mail, Enter, introduzir a palavra passe, que é a senha. Coloquei a senha, vocês podem ver que é tudo bolinha também. É só colocar continuar. Agora você tem acesso a todos os apps. O que acontece? Vou colocar, por exemplo, aqui no Waze. O que acontece? Você está baixando o aplicativo para dentro do carro. Você pode ver aqui, ó, a porcentagem que está indo. Eu vou cancelar porque eu estou utilizando os dados do meu celular. Então tudo que o rádio utilizar para baixar os aplicativos, eu vou baixar dos meus dados, se eu tiver com o meu celular ligado. Como esse rádio ele consegue acessar qualquer tipo de Wi-Fi, eu recomendo você baixar esses aplicativos na sua casa, para você não utilizar o seu pacote de dados. E deixa o pacote de dados para você utilizar quando você estiver viajando, você está quase chegando em algum destino, você quer pedir alguma comida, se você já tiver o aplicativo do iFood, por exemplo, instalado, você já consegue fazer isso. Por enquanto que a gente consegue ver de aplicativos, são esses 6 aplicativos aqui, que estão na App Store da própria Volkswagen. Uma das coisas que eu demorei para descobrir é como deslogar. Porque, como eu tô com um carro de test drive e eu fiz essa parte de conexão para mostrar para vocês, o que acontece? A hora que eu devolver o carro, eu preciso deslogar, porque senão qualquer pessoa que utilizar o carro vai utilizar a minha conta. Então como que eu faço para deslogar? Eu clico aqui nos apps, descobrir mais VW apps, configurações, sair. Pronto. A próxima pessoa que vier e quiser iniciar a sessão e fazer o login da mesma forma que eu fiz. Se ela não tiver conta ainda, é só escanear o QR Code e fazer o cadastro dela no VW ID. Volkswagen.